Olá, meu nome é Aline Lopes, eu sou aluna Uninter, curso segunda licenciatura em Letras pelo Polo de Marília, São Paulo. Meu RU é 3640632 e esse é o segundo vídeo do meu estágio modalidade Extensão em Ensino Médio. E hoje, nesse segundo vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, e como a língua portuguesa se encontra dentro dele. Não só assim na parte específica lá das linguagens, mas também em todo o exame, né? Até mesmo lá na parte da matemática, porque a gente tem que ler e interpretar os problemas de matemática, as questões matemáticas, para ver lá como que a gente vai resolver a situação. O que é o Enem? Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no programa Universidade para Todos, o ProUni. Além disso, cerca de 500 universidades já usaram o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. Como acontece a prova do Enem? Atualmente, as provas do Enem são realizadas em 2 domingos. Para cada dia de prova, o Enem possui um horário diferente, já que no primeiro dia os alunos realizam as questões mais a redação, uma atividade que pode demandar mais tempo do candidato. Somando os 2 dias de prova, o Enem dura 10 horas e meia, sendo no primeiro dia uma duração de 5 horas e meia, com horário de término às 19 horas. E no segundo dia, duração de 5 horas, com horário de término às 18h30. O que o Enem avalia? Ciências humanas e suas tecnologias, que contemplam as matérias de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Linguagens e suas tecnologias. Língua portuguesa, literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologia da informação e comunicação. Ciências da natureza e suas tecnologias, que contemplam os conteúdos de química, física e biologia. E, por fim, matemática e suas tecnologias, que contemplam questões de matemática. Para que serve a nota do Enem? Ter em mãos a nota do Enem é o primeiro passo para entrar na disputa por vagas no ensino superior e ter acesso a oportunidades que podem facilitar seus estudos. Confira alguns exemplos. Com a nota do Enem, o estudante pode tentar vaga em universidades públicas de todo o Brasil, pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, uma iniciativa do MEC. No SISU, as instituições participantes disponibilizam suas vagas e informam qual a nota mínima para preenchê-las. São 2 edições por ano. A primeira abre assim que as notas do Enem são divulgadas. O Enem também é requisito para participar de 2 programas do governo federal, destinados a estudantes de baixa renda. O Programa Universidade para Todos, ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. No ProUni, estudantes concorrem a bolsas em faculdades particulares. Já o FIES financia o curso com prazos flexíveis. O estudante só começa a pagar depois de se formar, e juros baixos. O Enem também é cada vez mais aceito por instituições privadas reconhecidas pelo MEC. Geralmente, essas faculdades participam do ProUni, do FIES e oferecem financiamentos próprios. Provas digitais. Essa foi uma novidade de 2020, que se manterá em 2021, aos estudantes que optarem por essa modalidade.
A iniciativa do MEC tem o objetivo de reduzir os custos do exame, como impressões de prova, logística de distribuição, gastos com manutenção dos locais de aplicação de prova, pagamento de monitores, entre outros. Não poderá se inscrever na edição digital e, após concluir o processo, não poderá alterar sua opção. Contudo, esta etapa ainda é uma fase piloto, em apenas 15 capitais, que terão a oportunidade de testar a nova funcionalidade. O intuito estima que, em 2026, 100% das provas sejam realizadas de maneira digital. A estrutura dos dois exames será a mesma. Serão aplicadas 4 provas objetivas, constituídas por 45 questões cada, mais uma redação. Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol. Foto digital. Também, desde 2020, é obrigatória a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição, que deverá ser utilizada para o procedimento de identificação no momento da prova. Veja como as provas são divididas. Primeiro dia, redação, mais questões de linguagens e códigos, mais perguntas de ciências humanas. Segundo dia, questões de ciências da natureza, mais perguntas de matemática. A prova do Enem 2021 terá o mesmo modelo de aplicação dos anos anteriores. A língua portuguesa e o Enem. A disciplina de língua portuguesa está inserida na área de conhecimento de linguagens, códigos e suas tecnologias, cuja prova é realizada no primeiro dia do Enem. Dentro dessa área entram também literatura, língua estrangeira, inglês ou espanhol, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação, mas as questões de português são as mais numerosas, representando cerca de 60% da prova. Agora vamos ver alguns conteúdos de língua portuguesa que mais aparecem em provas do Enem. Interpretação de texto. A interpretação de texto é a capacidade de uma pessoa compreender o que está escrito em uma mensagem textual, podendo pensar e refletir a partir daquilo que absorveu após a leitura. Interpretação de texto é, sem dúvida, o tema mais frequente quando se fala em português. A questão é que a interpretação é transversal a todas as disciplinas. Interpretar textos será uma tarefa que você precisará usar em qualquer uma delas. E a dica é praticar. Mas afinal, como eu posso praticar interpretação de texto? Lendo? A leitura deve ser um hábito diário, mas não basta só ler. O mais importante é assumir uma postura crítica e não ler de forma automática, e sim com atenção à mensagem que está sendo transmitida e à sua função. Agora vamos ver uma questão do Enem 2017. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Os textos publicitários são produzidos para cumprir determinadas funções comunicativas. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de: letra A, as crianças frequentarem a escola regularmente. Letra B, a formação leitora começar na infância. Letra C, a alfabetização acontecer na idade certa. Letra D, a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado. Letra E, as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. A alternativa correta seria a letra B, a formação leitora começar na infância. A partir da análise e leitura do cartaz, é possível entender sua mensagem principal.
a importância da leitura na educação infantil. Variação linguística. A variação linguística é o conjunto de diferentes formas linguísticas chamadas de variantes, que exprimem o mesmo sentido. Isso significa que, como falantes de uma mesma língua, podemos nos referir às mesmas coisas, mas de modos diferentes. A variação linguística envolve espaço geográfico, o regionalismo, tempo histórico, o português atual, classes sociais, os socioletos, situações formais e informais, as gírias. Isso faz com que a nossa língua seja reinventada a cada dia. É preciso estar atento para esses tipos de variações, porque elas costumam ser cobradas no Enem, reafirmando a postura bastante atual nos conteúdos presentes no exame. Variante regional. Questão do Enem 2014. Ó eu aqui de novo. Ó eu aqui de novo chachando. Ó eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando. Ó eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luzia. Vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com alegria. A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é: letra A, isso é um desaforo. Letra B, diz que eu tô aqui com alegria. Letra C, vou mostrar pra esses cabras. Letra D, vai, chama Maria, chama Luzia. Letra E, vem cá, morena linda vestida de chita. A maioria dos termos destacados é de uso comum e não regional. A única alternativa com o termo regional, claro, é a que contém cabras no lugar de homens. Portanto, a resposta correta é a letra C. Gêneros textuais. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, na função e no contexto do texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Os gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à língua, à estrutura e ao conteúdo. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Fique atento, porque as questões no Enem costumam trazer diferentes tipos de gêneros textuais para embasar um conteúdo e perguntar algo sobre eles. Existem muitos gêneros textuais, tais como crônica, notícia, resenha, entrevista, e-mail, entre outros. Questão Enem 2013. A diva. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha. Tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada. E um pouco alegre, por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro, e os cacos voaram, sem nenhum aplauso. Perfeita. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto A Diva, letra A, narra um fato real vivido por Maria José. Letra B, surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Letra C, relata uma experiência teatral profissional. Letra D, descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. Letra E,
defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral? A alternativa correta seria a letra B. A cena descrita no poema narrativo, A Diva, leva o leitor a imaginar a experiência teatral através do diálogo expresso no texto. Ao chegar ao final do poema, o leitor é surpreendido pela função poética que transforma a simples Maria José em uma diva pela sua atuação dramática espontânea. A intertextualidade se refere à presença de elementos formais ou semânticos de textos já produzidos em uma nova produção textual. Em outras palavras, refere-se aos textos que apresentam integral ou parcialmente partes semelhantes ou idênticas de outros textos produzidos anteriormente. Tal como a interpretação de texto, a intertextualidade é outro conteúdo transversal a várias disciplinas. Por isso, praticar é o caminho para se dar bem nesse quesito. Tipos de intertextualidade. Alusão. Faz referência a elementos de outros textos de maneira indireta, ou seja, implícita. Citação. Quando é acrescentado partes de outros textos em uma produção textual, o que gera a intertextualidade direta. Epígrafe. Complemento de parágrafo ou frase no texto produzido que se relaciona com o outro. Paráfrase. Recriação de um texto com a mesma ideia do texto-fonte. Paródia. A paródia é a subversão de um texto original de maneira crítica ou satírica. Bricolagem. Criação de um texto a partir de elementos retirados de outros. Sample. Músicas, textos utilizados como base para outras novas produções. Pastiche. Vários tipos de manifestações em uma mesma obra. Questão Enem 2017. Texto 1. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelo Departamento de Criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca X. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e que apresenta uma releitura do cotidiano. Ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. Os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Letra A. Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. Letra B. Promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. Letra C. Explorando a polissemia do termo criação. Letra D. Recorrendo a uma estrutura linguística simples. Letra E. Utilizando recursos gráficos diversificados. A resposta correta seria letra C. Explorando a polissemia, ou seja, a multiplicidade de sentidos do termo criação. Figuras de linguagem. As figuras de linguagem consistem em fugas discursivas da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente. A criatividade humana permite uma comunicação fluida e que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo. Para que todas as possibilidades sejam alcançadas,
As figuras de linguagem abrangem diferentes modalidades. Principais figuras de linguagem: figuras de semântica, metáfora, catacrese, personificação ou prosopopeia, sinestesia, gradação, metonímia, ironia, hipérbole, eufemismo, antítese, paradoxo. Figuras de sintase: pleonasmo, silepse, elipse, zeugma, assindeto, polissindeto, anáfora, hiperbato, anacoluto. Figuras de fonética: aliteração, assonância, paronomasia, onomatopeia. Questão Enem. Frank e Ernest. Meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para: letra A, condenar a prática de exercícios físicos. Letra B, valorizar aspectos da vida moderna. Letra C, desestimular o uso das bicicletas. Letra D, caracterizar o diálogo entre gerações. Letra E, criticar a falta de perspectiva do pai. A alternativa correta seria a letra E, pois a metáfora deixa subentendido que pedalar sem sair do lugar corresponde a não ter perspectiva de mudança. Funções da linguagem. As funções da linguagem estão relacionadas com os estudos da linguagem e da comunicação. Alguns estudiosos apontam a existência de pelo menos 6 funções de linguagem, cada uma ligada a um diferente elemento da comunicação. Entender essas manifestações ajuda a interpretar textos com mais eficiência e a compreender como os atos comunicativos organizam-se, podendo gerar mais eficácia no momento de se falar ou de se escrever. As funções da linguagem variam conforme a intenção do falante. Elas podem ser referencial, emotiva, poética, fática, conativa e metalinguística. Não confunda as funções com as figuras de linguagem. Questão Enem 2014. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o Sr. Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função. Letra A, metalinguística. Letra B, fática. Letra C, referencial. Letra D, emotiva. Ou letra E, conativa. A alternativa correta é a letra B. Na função fática em foco no canal da mensagem, a principal característica é estabelecer ou interromper a comunicação, sendo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Assim, de acordo com o trecho acima, temos a insistência do emissor e do receptor em continuar a conversa pelo telefone. Monte um cronograma de estudos. Faça uma lista de todos os temas que precisa estudar e distribua-os por dias diferentes. Dessa forma, você certamente otimizará os seus dias. Imprima o seu cronograma de estudo e coloque em um local visível. Se preferir, pode, por exemplo, fixá-lo em um quadro. Isso o ajudará a manter o foco e a voltar a se concentrar toda vez que olhar o seu plano de estudos. Escolha um local para estudar. Procure o local ideal.
para poder se concentrar nos seus estudos. Dê preferência a um local tranquilo e confortável e que não o distraia. Se o local escolhido por você for um local público, como, por exemplo, uma biblioteca, não se esqueça de imprimir seu plano de estudos e deixá-lo em um local visível. Defina horários e respeite-os. Faça uma lista de todas as atividades que você tem durante cada dia da semana, tendo em conta também um intervalo de tempo entre cada uma delas. Estipule o período de tempo durante o qual planeja estudar e respeite-o. Não faça outras atividades nesse horário para não interromper a sua linha de raciocínio e, consequentemente, não comprometer o seu aprendizado. Não esqueça de respeitar os intervalos definidos entre atividades. Estudar muitas horas seguidas não é sinal de estudar eficientemente. Defina prioridades. Ao fazer seu plano de estudos, não é preciso estipular o mesmo período de tempo para fazer todas as disciplinas. Se você sabe que tem muito mais facilidade em determinado tema, é válido que você reserve um tempo inferior para ele, deixando assim mais tempo disponível para algum assunto que lhe dê mais dor de cabeça. Resolva provas antigas. Separe 2 horas em cada semana para testar seus conhecimentos, fazendo provas antigas. Essa é uma ótima forma de se ambientar ao tipo de questão cobrada no exame, além do que é uma forma eficiente de estudo. Avalie seu plano de estudos. Ao fim de cada semana, após fazer provas antigas, reavalie o seu plano de estudos para verificar se é necessário algum tipo de ajuste. Nessa altura, você pode chegar à conclusão de que é preciso reduzir o tempo definido para determinados temas e aumentar o tempo de outros, conforme as suas necessidades. Reveja os conteúdos principais. Separe o sábado para rever os conteúdos principais que você estudou durante a semana. A revisão é essencial para o aprendizado, por isso, não confie tanto na sua memória. Reveja o que for possível. Tire o domingo para não estudar. Pratique uma atividade física, passeie, bata um papo com amigos, participe de um convívio em família, veja televisão. Resumindo, faça qualquer coisa que deixe você bem descontraído e relaxado. Tire esse dia para se desligar totalmente dos estudos e limpar a mente. A prova foi criada em 1998. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado em 1998, com o objetivo de avaliar os 3 últimos anos da educação básica. No início da sua história, a prova não tinha a intenção de ocupar vagas em universidades. Ao aplicar o Enem, o Ministério da Educação tinha apenas a intenção de avaliar a qualidade do ensino no país e, assim, ter um parâmetro para implementar melhorias. O primeiro exame teve 157 mil inscrições. Em 1998, o Enem contabilizou 157 mil inscritos, um número bem inferior ao registrado na edição do Enem de 2019, que foi de 5,1 milhão. Um início com 63 questões. Quem faz o Enem hoje em dia se depara com uma prova extensa e cansativa, que totaliza 180 questões objetivas de múltipla escolha e uma proposta de redação. No entanto, nas primeiras edições, o exame era bem mais enxuto. Tinha apenas 63 questões e sua aplicação acontecia em um único dia. A gratuidade para fazer a prova começou em 2001. A isenção de taxa de inscrição para alunos da rede pública de ensino começou a valer em 2000. Com essa política de gratuidade, o número de inscritos no Enem aumentou 400% em 2001, atingindo 1,6 milhão de inscritos. A taxa de inscrição já foi de R$ 20. Com o passar dos anos, o Enem encareceu.
Nas duas primeiras edições, a participação na prova custava apenas R$ 20 para cada participante. Hoje, o valor cobrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, é de R$ 85. O ProUni popularizou o Enem. O Enem finalmente se tornou um exame de acesso ao ensino superior em 2005, quando o programa Universidade para Todos, ProUni, foi criado. Já nessa época, o critério utilizado para a seleção de bolsistas era o desempenho no exame. A possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos em universidades privadas popularizou o Enem. Em 2006, a prova registrou 3,7 milhões de inscritos, dos quais 1,6 milhões já tinham concluído o ensino médio anteriormente. Em 2009, a prova ficou mais longa. O ano de 2009 foi marcado por mudanças estruturais no Enem. Com o objetivo de unificar vestibulares em universidades públicas, o então ministro da Educação, Fernando Haddad, aumentou o número de questões para 180. Além disso, a prova passou a ser aplicada em 2 dias seguidos. Com essa grande transformação, o modelo aplicado entre 1998 e 2008 ficou no passado. O método de correção utilizado é o TRI. As provas são corrigidas a partir do método de Teoria da Resposta ao Item, o TRI. Assim, alguns aspectos são considerados antes de medir o desempenho do candidato. No TRI, cada questão é avaliada individualmente, a partir do grau de dificuldade. As perguntas mais fáceis valem menos pontos, enquanto as mais difíceis contabilizam mais pontos na nota final. A metodologia também é capaz de identificar quando o participante chutou uma resposta certa. O exame educacional tem a interdisciplinaridade como base. Diferente do que acontece em muitos vestibulares, o Enem abraça o conceito de interdisciplinaridade. Isso significa que um mesmo exercício pode envolver mais de uma área de conhecimento. Com isso, é bem provável encontrar questões que misturam matemática e física ou geografia e história, por exemplo. As questões interdisciplinares, que começaram a aparecer no exame em 2009, são mais complexas e com enunciados longos. Foi por causa desse caráter interdisciplinar dos exercícios que a prova passou a ser dividida em matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens e códigos. Muitos transtornos e fraudes. As provas do Enem foram marcadas por transtornos e fraudes. Em 2009, por exemplo, uma versão do caderno de prova foi roubada por uma gráfica e fez o Enem vazar. Com isso, a aplicação chegou a ser remarcada e resultou em um prejuízo de 45 milhões. O vazamento das provas não foi o único problema enfrentado pelo Enem. Entre 2011 e 2014, várias denúncias foram feitas sobre questões vazadas. Esses esquemas fraudulentos ganharam força principalmente após a criação do SISU, que tornou o exame ainda mais visado e despertou o interesse de organizações criminosas. O Enem já serviu para obter diploma de ensino médio. Entre 2009 e 2016, era possível obter a certificação do ensino médio por meio do Enem. No entanto, a partir de 2017, as pessoas que não concluíram o ensino médio passaram a realizar o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA, para conseguir o diploma. É o segundo exame com mais inscritos no mundo. No que diz respeito ao acesso ao ensino superior, em 2015, o Enem foi considerado o segundo exame com maior número de inscritos do mundo, totalizando 7.746.118.
A prova perde apenas para a China, em que o Gaokao registrou 9 milhões de inscritos. Treineiros tiveram a média maior do que alunos do terceiro ano. Na edição do Enem de 2017, o INEP registrou que o desempenho dos participantes treineiros foi bem melhor do que o dos concluintes do ensino médio. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto, as médias dos treineiros totalizaram em matemática 538,7 contra 522,4, ciências da natureza 519,3 contra 508,4, linguagens e códigos 570,6 contra 516,8, ciências humanas 526,6 contra 517,4. Os estudantes já conseguiram bolsas no exterior com o Enem. Em 2011, o governo criou o Ciências Sem Fronteiras, um programa que possibilitou bolsas de estudos em universidades internacionais para milhares de brasileiros. Para participar do programa, era necessário ter tirado no mínimo 600 pontos de média na prova. Faculdades portuguesas aceitam o Enem. Em 2014, a nota do Enem começou a ser aceita como forma de ingresso em faculdades portuguesas. A princípio, a Universidade de Coimbra e a Universidade de Algarve adotaram o exame. Nos anos seguintes, o número de instituições que aceitam o exame só cresceu. Esse foi o segundo vídeo do meu estágio. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, me ajudem curtindo e comentando para ajudar a validar o meu estágio. Muito obrigada e até o próximo vídeo.